Josué 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 14. Diz assim o texto: De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faze sair os homens que vieram a ti, e entraram na tua casa, porque vieram espiar a toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, e disse: É verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo de que conservareis a vida do meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: A nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Oremos. Senhor, nós louvamos o bendito nome do Senhor. Somos gratos pela manhã do dia do Senhor, momento de ajuntamento solene do teu povo, momento que a tua igreja exalta a tua majestade e se prepara agora para ouvir da parte do Senhor palavras de vida eterna. Que nesta manhã, ó Deus, mais uma vez, vejamos o Senhor Jesus Cristo exaltado no Evangelho. Que o Senhor trate com os nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, santifique as nossas vidas para a tua glória e para o teu louvor. Para isso, ó Deus, abençoe para que a pregação seja fiel. Em nome de Jesus. Amém. Dentro de 3 dias passareis este Jordão. Foram estas as palavras ditas a Josué nos versículos anteriores. Depois do Jordão haveria uma terra de descanso, a terra da promessa, ou como nós dizemos, o paraíso. Mas isso para o povo de Deus. Para aqueles que estavam do outro lado do Jordão, seria tempos terríveis. Deus iria tirar
aqueles povos daquelas terras e entregar aquela terra ao seu povo. Da parte do povo de Deus, deveria haver confiança nas promessas de Deus, deveria o povo lembrar dos erros cometidos pela geração anterior, que foi retirada do Egito e estava rumando para a terra, mas duvidou do Senhor, ficou prostrada no deserto. O povo também não deveria pensar de forma egoísta, eles deveriam se ver como um só povo. Por isso, as 2,5 tribos que receberam a sua herança antes da travessia do Jordão, foram instadas a atravessar o Jordão, lutar com os seus irmãos, até que todos tivessem uma terra de descanso. Não poderia haver egoísmo. O povo deveria também obedecer em tudo a Josué, pois aqueles que não obedecessem a Josué seriam mortos. Agora veja que interessante. As nações do outro lado do Jordão estão sendo destruídas e desterradas exatamente por conta da desobediência. E agora, o povo lembra aqui diante de Josué que quem não obedecer à lei do Senhor também será destruído. Agora no capítulo 2, Josué envia 2 espias a fim de observar a terra. E esse episódio faz lembrar aquilo que já aconteceu lá no deserto, porque em Números você percebe Moisés enviando 12 homens, 12 espias, mas naquela ocasião para conhecer a terra. O povo havia ficado 400 anos na escravidão, Deus prometeu uma boa terra, e agora Moisés envia homens para voltar com as notícias de como era essa terra. E então, destes 12 espias, a maioria voltou amedrontada. 10 deles deram um relatório verdadeiro sobre a terra é boa, a terra produz em abundância. Entretanto, eles olham para as dificuldades, as gigantes na terra. Nós não vamos conseguir tomar essa terra. Diante desses gigantes, nós somos como gafanhotos. Os únicos 2, Josué e Calebe, são os que demonstram confiança no Senhor. Se Deus prometeu, Deus irá nos dar, nos conceder esta terra de descanso. 2 de 12. E é curioso, porque agora Josué envia só 2. Ele não envia mais 10 espias. Parece que ele olhou para a experiência do passado e viu que a quantidade não dizia muito. Mas parece que esses 2 espias agora são muito bem escolhidos e eles vão atravessar para ver novamente a terra. E a narrativa, neste instante, meus irmãos, muda o foco de Josué para outra personagem, Raabe, uma personagem bem conhecida por aqueles que leem a Escritura. Raabe, a prostituta que será salva pela graça. E estes primeiros versículos trazem um retrato muito vívido sobre o que é a vida cristã debaixo do sol. O que é a sua vida enquanto você está caminhando neste mundo. O texto vai mostrar que você está entre o já e o ainda não. É isso que você vai ver no texto. Aqui, debaixo do sol, você está entre o já e o ainda não. Vamos ver como que o texto demonstra isso. O texto vai mostrar que você já foi separado do mundo que está condenado. Verso de número 1. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. A casa de Raabe, possivelmente, era uma espécie de hospedaria ou de taberna, um local onde os homens iam passar a noite e encontrar prostitutas e beber. Talvez fosse uma combinação das duas coisas. Seria então um bom lugar para que os espias encontrassem informações
além de se esconderem. A casa de Raabe ficava bem no limite da entrada da cidade, porque ela ficava nas paredes ali dos muros de Jericó. Dos versos 8 a 14, você verá a narrativa de uma conversa que Raabe teve com os espias. Raabe havia escondido estes homens e foi então até onde estes homens estavam para conversar com estes homens. Veja o verso 8. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Ela vai até eles no verso 8, e então começa uma conversa com estes homens. E nessa conversa você percebe que já havia mudança na vida daquela mulher. Raabe é apresentada aqui como uma prostituta. Mas diante dos espias, na sua conversa com os espias, está bem claro que esta mulher tem fé no Deus verdadeiro. Porque no verso 9 que eu li agora, diz: bem sei que o Senhor, na sua Bíblia, em caixa alta. O que significa que aqui ela não está se referindo ao Deus de Israel como um Deus qualquer. Ela está chamando Deus pelo seu nome. Pelo nome como Deus se revelou a Moisés lá na sarça ardente, quando diz: olha, o eu sou, Yahvé, está enviando você para libertar o povo. Ela demonstra que sabe quem é esse Deus. Algo importante de se notar na providência de Deus. A ida dos espias a Jericó, uma cidade que já está condenada, é providencial. Porque se os espias não vão até lá, não constatam a fé desta mulher, e essa mulher que cria no Deus da verdade, morreria com todos os outros pagãos. Deus então, propositalmente, está conduzindo a história para que estes homens encontrem esta mulher e escutem dela o seu relato de fé. Eu sei o que Yahvé está fazendo. Eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Eu sei que todos os moradores da terra estão desmaiados diante do Senhor. Como eu disse, ela não trata o Deus de Israel como um Deus qualquer. Yahvé deu esta terra a vocês. A fé desta mulher é clara. Bem sei, eu tenho certeza de que Yahvé vos deu a terra. E ela demonstra, além disso, conhecimento de todo o livramento que Deus havia dado a Israel. Porque o que ela disse aqui acerca do Senhor está registrado lá nos livros de Moisés. Lembre que logo depois da travessia do Mar Vermelho, Moisés entoou um cântico. Dê uma olhada lá no capítulo de número 15. Vai lá. Êxodo. Capítulo de número 15. No verso 1 você tem assim: então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e disseram. Quando foi isso? Logo depois dos egípcios perecerem no mar. Deus abriu o mar, o povo atravessou a pés enxutos. Quando os egípcios vão atrás, Deus fecha o mar. Deus condena aqueles homens. E eles então cantam. Vá lá no verso 14. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbaram,
Dos poderosos de Moabe se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã, ou derretem todos os moradores de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Pois é isso que essa mulher está dizendo. Eu sei que todo mundo está apavorado diante do que Yahvé está fazendo. Vai no capítulo 23, ainda de Êxodo. Dê uma olhada no verso de número 27, na ocasião que eu já citei no outro sermão, em que Deus diz: eu enviarei o meu anjo adiante de vocês, e o meu anjo irá destruir estas nações. No verso 27 ele diz: enviarei o meu terror diante de ti, confundindo a todo o povo onde entrares. Farei de todos os teus inimigos, que todos os teus inimigos te voltem as costas. E Raabe sabe disso tudo. Ela tem notícias disso tudo. E ela não só tem notícias disso tudo, ela crê que Deus está fazendo todas estas coisas. O que se constata é que Raabe ainda está em Jericó, mas o seu coração já é do Senhor. Ela crê em Deus. Ela demonstra fé, que conforme vai dizer o escritor aos Hebreus do Novo Testamento, fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Raabe não havia visto aquelas coisas. Ela ouviu aquelas coisas, mas ela creu. Ela depositou fé em Yahvé. Se você está em Cristo, você também já está separado deste mundo. Essa é a sua realidade hoje. Você é santo. Deus santificou um povo. Deus separou um povo para si. E Deus já separou você deste mundo. É por isso que o seu coração não pode mais estar nas coisas aqui da terra, como exorta João na sua carta. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É isso que está acontecendo com Raabe. E se você quiser fazer um contraste, lembre de uma história que aconteceu anos antes, quando Ló estava ainda em Sodoma e Gomorra. E a semelhança do que vai acontecer aqui, Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Mas Deus envia o seu anjo para retirar Ló e a sua família. E a ordem é: vocês precisam sair daqui e vocês não podem olhar para trás. Vocês precisam deixar Sodoma e Gomorra para trás. Esse não é o local, esse não é o lugar de habitação de vocês. Mas quando eles estão saindo, a mulher de Ló volta os seus olhos para Sodoma e Gomorra. Apesar da misericórdia de Deus, o coração daquela mulher estava naquela cidade, estava no mundo. O coração de Raabe não está mais em Jericó. O seu coração não pode estar nas coisas deste mundo. Dê uma olhada no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no capítulo de número 17. Dê uma olhada, porque aqui você tem a oração do Senhor Jesus Cristo pelos seus. Verso de número 14: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Por mais que você ainda viva no mundo, você ainda viva em Jericó, à semelhança de Raabe, o seu coração não pode estar nesse local. E o Senhor Jesus Cristo, o sacerdote perfeito, orou para que você seja guardado
enquanto você ainda está neste mundo. É por isso que você pode viver para Deus, buscando crescer em santidade, tendo no poder do Espírito Santo força para rejeitar as coisas deste mundo, para não amar as coisas deste mundo. Raabe já era uma crente. Raabe já havia sido separada do mundo condenado. Mas como que isso ocorreu? Como é que uma cananeia tomou conhecimento destes fatos que a levaram a crer? Lá no comecinho do verso 10, meus irmãos, há uma expressão interessante. Ela diz: porque temos ouvido. A fé vem pelo ouvir. É isso que Paulo vai dizer no Novo Testamento. E ela está dizendo: nós temos ouvido. Paulo afirma que a pregação vem pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. A pregação vem pela palavra de Cristo. O restante do versículo 10 diz: temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Essa mulher ouviu que Deus salvou e condenou, que Deus libertou um povo e derramou o seu juízo sobre os ímpios. Foi isso que ela ouviu. Não é difícil que Raabe tenha ouvido estes relatos dos próprios homens que iam até sua casa em busca de prostitutas e que comentavam: vocês estão sabendo das últimas notícias? Vocês viram o que o Deus dos hebreus está fazendo? Você viu como o mar abriu e norte? Estas coisas haviam ocorrido há 40 anos atrás, logo depois que o povo saiu do Egito. Mas estas coisas ainda ecoavam, porque aquele povo que saiu do cativeiro egípcio está no deserto, está para entrar a qualquer momento nesta terra. E aqui então ela diz: eu sei que Deus salva, e eu sei que Deus condena. E mais uma vez a providência de Deus. Ela ouve a palavra não pela boca de cristãos, de crentes. Ela ouve a palavra, as notícias de pessoas que iam até a sua casa. O que demonstra de forma maravilhosa aquilo que Paulo vai dizer no Novo Testamento: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. E sabendo disso, a igreja precisa proclamar essa palavra com fidelidade. É a simples pregação que traz mortos para a vida, que Paulo vai dizer a loucura da pregação. Não precisa outro meio, não precisa estratégias. O Evangelho puro e simples, que anuncia os grandes feitos do Senhor. Testemunhe do Evangelho, onde quer que você esteja. Porque possivelmente pessoas que não tinham a intenção de ver pessoas crendo no povo de Israel, mas estavam apenas comentando sobre os feitos do Deus de Israel, levaram uma prostituta a crer. O que mais Deus não pode fazer quando o seu povo decide obedecer-lhe e pregar a palavra, e ser testemunha do Senhor, e ser sal da terra e luz do mundo? Infelizmente há muitos irmãos confiando em métodos para que a igreja cresça, mas o Senhor já revelou o seu método. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. O Evangelho, que é poderoso para salvar, é poderoso para transformar vidas. E você precisa crer de todo o coração no poder da palavra de Deus.
Raabe foi tirada deste mundo, porque ela ouviu e creu na palavra de Deus, e é por crer que ela faz então um pedido aos espias, e é atendida. Verso 12. Veja o 11. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém há mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E convicta disso, ela pede: agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que me conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão, e será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Antes do povo atravessar, Josué: quem não obedecer às suas palavras, que seja morto. Jericó será destruída. Jericó não crê na palavra. Mas esta mulher que vive em Jericó, deposita fé em Deus e ganha vida. Ela não será destruída, porque ela crê no Senhor. Por crer no Deus de Israel, Raabe não vai ser alvo do juízo, junto com os ímpios de Jericó. No Senhor, ela tem vida em vez de morte. Deus tira o seu povo do mundo. Deus já fez isso com você. E é por isso que você não morrerá eternamente. E Deus faz isso, irmãos, independentemente da sua condição. Raabe era uma prostituta. Hebreus destaca a graça de Deus quando ele diz assim: pela fé Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes. Não é interessante que o escritor, os Hebreus, destaque isso? Raabe a meretriz. Fica categórico que não importa o quão terrível foi o pecado. Nós cantamos há pouco que Deus concede graça ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Mas não é só isso. Fica também categórico aqui nesse texto, que não só descendentes físicos de Abraão, mas os filhos de Abraão na fé, inclusive muitos da descendência física, que também creem, é que tem lugar na terra de descanso. A terra de descanso não é para uma etnia. A terra de descanso é para os filhos da fé. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo de número 3. Dê uma olhada no verso 7. Eu vou ler 6 em diante. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Lembre que quando Abraão recebeu esta maravilhosa notícia, não havia ainda Israel. Abraão era um gentio.
Ele foi tirado da sua terra, da sua parentela, com a promessa de ir para uma terra que Deus daria a ele. E Raabe é um exemplo categórico do cumprimento da promessa que Deus deu a Abraão, quando disse: eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Você, que mora aqui em Vitória, é um cumprimento da promessa dada a Abraão. E todos, em toda parte do mundo, que abraçarem o Salvador, estarão na mesma condição de Raabe, tirados do mundo. Você já foi retirado do mundo. E isso é importante porque há muitas pessoas que acham que para elas não tem mais jeito. Elas pecaram muito. Seus pecados foram muito graves. E veja, essa segunda parte, elas são muito pecadoras. Isso é verdade. E é bom que pecadores cheguem a esta conclusão. Essa era a convicção de Paulo. A mim, o principal dos pecadores. Mas essa não é toda a verdade. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que não importa o quanto você pecou. Não importa o quão terríveis foram os seus pecados. Quando você abraça Cristo pela fé, há perdão e redenção. E se você já foi alcançado por essa graça, louve a Deus por sua salvação. Eu gosto muito da declaração da nossa confissão de fé. Ela faz uma declaração maravilhosa sobre isso, dizendo: como não há pecado tão pequeno que não mereça condenação, assim também não há pecado tão grande que possa trazer condenação sobre os que se arrependem verdadeiramente. Graça, perdão. Deus salva os piores pecadores. Dê uma olhada no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Porque aqui Jesus vai dizer isso de forma muito clara. Mateus capítulo 21, verso de número 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Graça, mediante a fé em Cristo, há esperança para o pecador que se arrepende. E se você creu no Evangelho, não importa o tamanho do pecado, não importa a quantidade de pecados, você já foi separado do mundo que irá perecer no juízo. Essa é a primeira verdade que você tem no texto. Você já foi separado do mundo, mas há uma segunda verdade nesse texto. A boa obra ainda não foi completada em você. João vai dizer isso na sua carta: nós já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, seremos como ele é. Mas até que Jesus se manifeste, nós ainda não somos como ele. Nós ainda estamos sujeitos a pecar. Nós ainda estamos sujeitos às tentações. E você percebe isso na vida de Raabe, porque ela demonstra fé de várias formas. Mas ela peca contra o Senhor. Você vê de forma muito clara a sua fé quando ela se arrisca para salvar os espias. Ela acolhe os espias em sua casa. Ela poderia ser acusada de traição.
por receber homens que são inimigos do seu povo. E aqui ela parece temer mais aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma do que os homens, que podem matar somente o corpo. A fé verdadeira, conforme Tiago vai dizer no Novo Testamento, meus irmãos, é seguida de obras. E quando Tiago fala acerca disso, adivinhe só qual é o exemplo que ele dá. Vai lá em Tiago, capítulo 2. Verso de número 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? A discussão de Tiago é muito pertinente aqui. Se você diz crer, você precisa demonstrar com as suas ações. Tiago não prega salvação por obras. Pelo contrário, o que Tiago está fazendo aqui é dizer que quem de fato crê e é salvo pela graça, não permanece como era, frutifica, faz para o que o Senhor, para a obra do Senhor Deus. E qual é o exemplo que ele dá no verso 25? De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Perceba qual foi a obra que justificou Raabe: acolher os emissários e os fazer ir por outro caminho. Por crer no Deus de Israel, ela recebe estes homens. A menção desta mulher na galeria da fé não deixa dúvidas de que ela era de fato uma crente verdadeira. Volte aí algumas páginas da sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso de número 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. De novo, a mesma menção. O que prova que Raabe era uma crente verdadeira? Ela protegeu os espias. Ela acolheu em paz os espias. Contudo, meus irmãos, a despeito da fé que identificava Raabe não mais com o povo de Jericó, mas que a identificava como um membro do povo do pacto, a sua fé ainda não era perfeita. A sua fé era vacilante. Dê uma olhada, volte lá, nos versos 2 a 7. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui os homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens, e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. E após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fez subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E aqui você nota exatamente a realidade descrita por João. Nós já somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Porque quando o rei fica sabendo da presença dos espias e envia ali pessoas para mandar Raabe denunciá-los ou colocá-los para fora, Raabe mente. A Bíblia é muito clara, meus irmãos, quando ela classifica a mentira como pecado.
O 9º mandamento diz que você não pode dar falso testemunho. Mas alguns vão dizer, pastor, o que ela podia fazer aqui? Isso é uma situação muito difícil. Ela está com homens que são inimigos do rei. Se ela entrega, os homens são mortos. E alguns tentam justificar a mentira de Raabe, apelando exatamente para aquilo que é chamado de ética do mal menor. Qual é a ética do mal menor? Olha, mentir é pecado, mas é menos pecado do que entregar os espias para serem mortos. Então, se você tem um pecado mais grave e um pecado menos grave, escolha o menos grave. E quando você ouvir isso, lembre-se das palavras de Spurgeon: entre 2 males, não escolha nenhum. Entre 2 males, não escolha nenhum. Veja bem, aqueles que defendem que ela não pecou quando mentiu sobre os espias, porque ela fez isso para protegê-los, assumem que se ela tivessem falado a verdade, os espias teriam morrido. E isso não é verdadeiro. Não dá para você saber isso. Provavelmente, mas isso não é um fato. Mas quem defende aqui Raabe, dizer não, ela não mentiu nada, vai dizer não, se ela não tivesse mentido, eles teriam morrido. Então, na cabeça deles, a única maneira que Deus tinha para salvar os espias era Raabe pecar. Imagine o que é isso. Isso é uma ironia, no final das contas. Sabe por quê? Porque grande parte desses que defendem Raabe, eu estou falando grande parte, porque dentre muitos que defendem a ética do mal menor, há liberais. E liberais não creem em milagres. Então exclua os liberais. Mas há crentes verdadeiros, que tentam justificar Raabe, dizendo, não daria para estes homens serem salvos se não tivesse sido uma mentira. Mas esse pessoal crê que Deus abriu o mar vermelho. Eles creem que Deus mandou pão do céu. Eles creem que Deus deu água saindo da rocha. E ao mesmo tempo diz que Deus não poderia salvar os espias sem a mentira de Raabe. Não tem condição. É o mesmo Deus que tirou o povo com mão forte do Egito. Não tente justificar a mentira de Raabe. Você não precisa tentar justificar a mentira de Raabe, tentando tornar o que ela fez algo não pecaminoso. Você não precisa fazer isso, porque ela foi justificada por Cristo, que não faz vista grossa ao pecado, pelo contrário, ele pune o pecado na cruz. Aqueles que tentam justificar a mentira de Raabe se assemelham a Adão no jardim do Éden, que tenta resolver o pecado com folhas. Mas Deus não aceita esse tipo de justificação. A justiça de Deus se manifestou quando ele matou um animal e vestiu Adão. Você não precisa justificar a mentira de Raabe, porque a justiça de Cristo vestiu Raabe. E é por isso que ela é nossa irmã e está na galeria da fé. Não é por causa do que ela faz, é por causa do que Cristo fez. Raabe ainda tem uma fé vacilante. E se você quiser um respaldo confessional, Confissão de Fé no capítulo 16 vai dizer assim: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecado ou a vida eterna. Agora preste bem atenção, porque como boas procedem do Espírito, e como nossas são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição, que não podem suportar a severidade do juízo de Deus.
que os puritanos estão dizendo aqui é que as nossas melhores obras são imperfeitas. Elas não conseguem passar no juízo. É por isso que as obras de Cristo são aplicadas a nós. E justificados por Cristo, as nossas obras, ainda que imperfeitas, são aceitas diante do Senhor. Por isso, louve a Deus pela boa obra do Senhor Jesus Cristo. Não fique tentando encontrar justificativas para defender os nossos irmãos do passado que pecaram. Além do mais, se é correto mentir em certas situações de perigo, nós teríamos que admitir que Sadraque, Mesaque e Abednego deram uma grande bobeira. Se arriscaram à toa. Eles poderiam chegar diante do rei, quando ele disse, olha, eu vou acender ali 7 vezes mais, e quem não se dobrar vai morrer. Eu quero ver qual Deus vai salvar vocês. Eles podiam ter ajoelhado e aqui no seu coração ter dito assim, ó Senhor, o Senhor sabe que nós somos crentes, não sabe? O Senhor sabe que a gente está aqui porque esse rei falou que vai queimar a gente. Mas o Senhor sabe que a gente só crê no Senhor. Seria uma mentira para se safar. Mas diferente de Raabe, o que eles fizeram foi, olha, sobre isso nós não precisamos nem responder o Senhor. Nós sabemos que se Deus quiser livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser livrar, fique sabendo, ó rei, que nem assim nós nos dobraremos diante da imagem. Não teve ética do mal menor. Teve convicção de que Deus é poderoso para livrá-los da morte. Mas que Deus não é obrigado a fazer isso. E ainda que Deus não faça, eles não irão pecar contra Deus. Meus irmãos, a Escritura não tenta em lugar algum justificar o pecado de Raabe. Agora lembre-se do contexto. Ela ainda não conhece a ética do Deus de Israel. Ela conhece algumas coisas que ela ouviu falar sobre o Deus de Israel e creu nesse Deus, mas ela ainda não conhece tudo aquilo que esse Deus exige. E isso acontece com qualquer pecador. Você encontra Cristo e você vem cheio de convicções erradas. E essas convicções, elas vão sendo pouco a pouco substituídas por convicções corretas, quando você vai tendo a sua mente renovada por Cristo Jesus. Não é um passe de mágica, onde você tem toda a sua mente renovada de uma hora para outra. E por que eu estou dizendo isso? Não é para justificar Raabe, mas para explicar, porque um comentarista aponta que naquela cultura, a lealdade familiar estava acima de tudo. Então, se você, para preservar a sua família, tivesse que mentir, não importa. A sua família está acima de qualquer coisa. E se Raabe cresce numa cultura assim, o que ela faz é porque agora ela se identifica com uma nova família. Mas ela protege a sua família nova de forma errada, da forma que ela tinha aprendido na sua antiga cultura. Você não precisa justificar Raabe, mas há como entender por que ela está agindo desta forma. Raabe se vê como povo de Deus, e isso é louvável. Mas ela ainda não é perfeita, ela mente, e mentira é pecado. O grande fato aqui é que Deus soberanamente usa a mentira de Raabe para cumprir os seus propósitos, o que não torna menos pecaminosa a ação de Raabe, mas que torna maravilhosa, muito mais maravilhosa a graça do Senhor Jesus Cristo, que mostra que ainda que não sejamos perfeitos, há esperança. Continua havendo esperança. Deus perdoa pecados. É muito importante que você entenda isso.
Não há mentira, meus irmãos, que não proceda do pai da mentira. Não existem mentiras bastardas. E às vezes eu converso com alguns irmãos e fica parecendo que eles creem nisso. É uma mentira bastarda, porque não pode ser de Deus a mentira. Então, e também não é do diabo, que é o pai da mentira. Então é de quem? É bastarda. Mentira é do diabo. Não caia no erro daqueles que acham que há certos momentos em que a mentira é necessária, porque a avaliação da necessidade sempre será muito subjetiva. E a minha impressão particular é de que quem defende que Raabe não pecou está tentando só arrumar uma forma de justificar a sua própria atitude. Porque se Raabe fez e não foi pecado, eu posso fazer algo semelhante e isso também não vai ter problema. Há aqueles, por exemplo, que dizem o seguinte: olha, eu não posso contar a verdade para o meu parente sobre a sua doença terminal, porque isso vai trazer muito sofrimento para essa pessoa. Mas o que geralmente está por trás desse discurso é: eu não quero ser portador de uma má notícia. E eu estou privando o outro de saber da sua verdadeira condição. E fica pior quando nós somos crentes. Porque o consolo dos crentes não é você vai ser curado, você não vai ser curado. O consolo dos crentes é que nós iremos ressuscitar. O consolo dos crentes é que quem morre em Cristo não morre eternamente. Esse é o consolo cristão. Diante da morte, algo terrível, crentes têm consolo por saber que estarão no seu Senhor. Eu já vi gente defendendo o seguinte: olha, se uma pessoa adultera e se arrepende, ela não precisa contar a verdade para o seu cônjuge que não soube da história. Porque se ela contar a verdade para o cônjuge, ela ainda vai piorar a história. Adultério é pecado, mas divórcio também é algo que Deus não gosta. E se o cônjuge souber, ele vai acabar divorciando. Então, entre os dois pecados, é melhor ocultar a verdade aqui, para ter um fim bom. Não, isso está errado. E eu ouvi um pastor defendendo isso. Deus é o Deus da verdade. A ética do mal menor, ela é terrível, meus irmãos, porque ela acaba por fazer com que os mandamentos do Senhor briguem uns com os outros. Mas a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Não pode haver incompatibilidade entre os mandamentos. E um Deus que chama você a ser santo e a agir piedosamente não vai colocar você numa situação onde a única coisa que você tem para escolher é qual pecado é menos grave. Isso não tem a ver com o caráter de Deus. Deus é santo. Deus a ninguém tenta. E se Ele colocou você numa situação onde você acha que as duas únicas opções que você tem é um pecado mais grave ou um pecado menos grave, Deus virou o tentador. Não é assim que a Escritura retrata o nosso Salvador. Busque falar sempre a verdade diante de Deus. Confie no que Ele irá fazer. E isso não significa que Ele vai sempre livrar você. Lembra lá dos 3 amigos de Daniel. Se o Senhor quiser, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, nem assim nós vamos pecar. E quando você pecar, não tente justificar o seu pecado, tirando textos bíblicos dos seus contextos. Você tem algo melhor do que isso. Você tem um Salvador maravilhoso, que perdoa pecados. Porque na cruz, Ele morreu pelos pecados. Jesus Cristo
é rico em perdoar. Confesse o seu pecado, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Nesse mundo caído, se você está em Cristo, você tem a garantia de que você já foi separado, mas você tem de estar ciente de que a boa obra que foi começada em você ainda não foi completada. Mas Paulo tinha certeza de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E é isso que gera esperança a você nesse mundo caído. O que o texto mostra é que você está entre o já e o ainda não. Você já foi separado deste mundo, mas a boa obra começada em você ainda não foi completada. Calvino resume muito bem, creio eu, essa história, quando ele diz assim: quanto à falsidade, ele está falando de Raabe, devemos admitir que, embora tenha sido feita com um bom propósito, não estava isenta de culpa. Pois aqueles que consideram o que é chamado de, entre aspas, mentira devida, como algo desculpável, não consideram suficientemente quão preciosa é a verdade aos olhos de Deus. Portanto, embora o nosso propósito seja ajudar nossos irmãos, promover sua segurança e aliviá-los, nunca pode ser lícito mentir, porque não pode ser correto o que é contrário à natureza de Deus, e Deus é a verdade. E ainda assim, o ato de Raabe não está desprovido de louvor e virtude, embora não tenha sido imaculadamente puro. Veja que a linguagem é semelhante à da confissão de fé. Pois frequentemente acontece que enquanto os santos se esforçam para seguir o caminho certo, eles se desviam para caminhos tortuosos. As nossas melhores obras ainda são maculadas pelo pecado e pela imperfeição, o que deixa muito claro, meus irmãos, aquilo que Paulo falou aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E você pode continuar cantando que Jesus concede graça ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. E essa é uma boa resposta para aqueles que dizem: fulano, que aprontou tudo, agora está dizendo que é crente? Está dizendo que é salvo, que vai para o céu? Se creu em Cristo, está justificado, entrará na terra de descanso. A graça foi tamanha que Raabe não foi apenas perdoada do seu pecado, ela entrou na linhagem do Messias. Ela é uma ascendente do Senhor Jesus Cristo. Aquele que salvou você, separando-o do mundo, e está dia após dia completando a boa obra começada em você. Aquele que procedeu de Raabe, justificou não só Raabe, mas todo o seu povo. E se você crê, você é parte desse povo. Honre a Deus. Viva nesse mundo se esforçando na sua luta contra o pecado, porque você tem condições para isso. Você já foi tirado do mundo. Quando você pecar, não justifique. Busque aquele que já justificou a sua vida, porque nele há perdão.